Tô aqui pra conectar o Ricardo Gomes. Pô, tirar o Hernandes pra colocar o Xandão contra o Monterrey, meu. Brincadeira, hein, Ricardão? Tô do time do Palmeiras. Ontem não jogou nada. Tá fraco o time. Desse jeito não vamos ganhar nada. Meu nome é Jamerson, torço pro Palmeiras e a situação é a seguinte, né? Tá faltando atacante. Cadê o ataque? Paysandu, meu. 1-0 só. Sacanagem. Meu nome é Cláudio, sou corintiano. Mano, beleza, nós precisamos ter um time base. O ano passado ganhou tudo, esse ano não tá ganhando nada. Tô achando aí que o Ronaldo tá deixando a desejar, viu? E aí, Ronaldo, vamos perder uns quilinhos aí. Meu nome é Lucas, eu sou santista. Pô, Santos, ganhar só de 5-0, tô ficando mal acostumado. Ou é 9, 10, é de 5 pra cima. Só 5 não pode. Só eu.